Olá, essa é uma aula sobre Android Studio para criar aplicativo para celular. E nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz esse aplicativo que está aparecendo aqui na tela, que eu coloquei aqui na minha área de trabalho do meu celular. Que é um aplicativo que você calcula o seu IMC, para dizer se você está magro, gordo, com peso normal, essas coisas. E eu fiz esse aplicativo para tratar sobre alguns temas de Android Studio. Primeiro, como você faz para mudar o ícone do aplicativo. Quando você cria um aplicativo e coloca no seu celular, ele vem com um ícone padrão aqui. Você pode trocar. No caso, eu coloquei esse IMC aqui com uma bolinha verdinha. Tá? Aí, entrando nesse aplicativo, tem alguns campos texto que você vai colocar seu nome, sua altura, seu peso para ele calcular o IMC. E uma coisa que a gente vai fazer é o seguinte, verificar se a informação foi digitada ou não. Então, se eu clicar aqui OK, ele vai verificar se o campo está vazio. Se ele estiver vazio, ele dá uma mensagem que esse campo é obrigatório. Eu vou mostrar como fazer isso. Aí, se eu digitar aqui alguma informação, por exemplo, o meu nome, aí minha altura e peso não é texto, é número. Então, quando eu clicar na caixa de texto, é interessante que apareça um teclado no formato numérico, sem aquelas letras, porque eu vou colocar só número aqui. Então, eu vou mostrar como mudar também o teclado que aparece quando você clica numa caixinha de texto para digitar algum valor numérico. Então, no caso aqui, minha altura. O peso também aparece no formato numérico. Vou colocar aqui o meu peso. Aí, quando eu clicar OK, é uma outra coisa que eu vou mostrar nesse aplicativo aqui também, que é quando você clica no botão, ele chama uma nova tela. Então, aqui eu estou numa tela e quando eu clicar aqui, ele vai passar para uma nova tela e todos esses valores que foram digitados aqui, ele vai mandar para a próxima tela. Que naquela tela eu vou fazer o cálculo do IMC e saber se o peso está normal, acima ou abaixo. Então, quando eu clico aqui, ele chama uma nova tela e passa valores. Eu vou mostrar como fazer isso. Aí, quando eu pego esses valores, eles foram digitados na forma de texto. Eu quero converter isso aqui para numérico, para fazer cálculos. No caso, o cálculo do IMC, tem multiplicação, tem divisão. Então, eu vou mostrar aqui como converter de string para número. Depois, eu pego todos esses resultados, o nome, o resultado do IMC, uma informação se o peso está normal ou não, e junto tudo isso numa string. Então, eu vou concatenando textos dentro de uma string. Eu vou mostrar como concatenar textos também. E por fim, tem aqui um botãozinho voltar. Se eu quiser voltar para o aplicativo, ele aparece esse botãozinho aqui em cima. Eu vou mostrar como fazer isso também. Então eu vou usar esse aplicativo aqui de cálculo de IMC para tratar todos esses assuntos que eu acabei de falar. Aí, se você quiser ver o código-fonte desse aplicativo, está disponível aqui na descrição. Você pode baixar ele, consultar e tentar replicar isso aí nos seus aplicativos. Eu vou aqui abrir o Android Studio no meu ambiente Linux. E eu vou criar um novo projeto. Pode ser uma activity vazia, sem nada, um projeto zerado, uma empty activity. Vou só mudar o nome do aplicativo. No caso aqui eu vou colocar IMC Application. Vou me certificar que está na linguagem Java, que é o que eu vou utilizar. E clico em Finish. Agora eu vou na pasta Res de Resource e dentro de Layout tem um arquivo XML que configura a tela, essa primeira tela do meu aplicativo. Vou começar apagando esse elemento aqui de exibição de texto e vou começar a colocar o meu formulário, onde o usuário vai poder inserir as informações. Então, vou começar colocando essa caixa de texto e vou ancorar nos lados da tela e também no topo. E vou mudar a largura dela para que ela preencha toda a tela. Vou deixar um espaçamento acima e dos lados para não ficar tão colado, né? E eu posso configurar algumas propriedades, por exemplo, o ID deste elemento, para que eu possa me referenciar a ele na classe Java. Esse campo eu vou usar para colocar o nome da pessoa, então eu vou deixar esse edit text name. Vou confirmar.
essa alteração de ID. E agora eu vou tirar esse texto que aparece aqui escrito name, eu não quero que apareça isso. Apago o proprietário text e no hint, que é uma dica, eu coloco aqui um nome, para a pessoa saber que é para digitar o nome nessa caixa de texto. E agora eu vou colocar as demais caixas de texto. Ancoro ela nos lados da tela e também no último elemento que eu acabei de acrescentar. E faço as mesmas alterações. Altero o ID, altero a largura, a propriedade text e também hint. Então aqui eu tenho nome, altura e peso. E agora, para finalizar, eu vou colocar um botão para que a pessoa possa clicar em OK e confirmar os dados que ela acabou de digitar. Pronto, está quase pronta essa minha primeira versão dessa tela. Vou executar no meu celular para ver como que vai ficar. Bom, você está vendo a tela do meu celular. Tem as 3 caixas de texto e quando eu clico em uma delas aparece um teclado para eu digitar as informações. Mas no caso da altura e peso, é um valor numérico que eu vou colocar, então não é interessante que apareça todas essas letras. Então eu vou trocar o teclado que aparece quando eu clico na caixa de texto. No caso do nome, pode aparecer todas aquelas letras. Então aqui em Input Type, eu deixo do jeito que está. Agora nos demais, altura e peso, eu tiro no Input Type esse Text Person Name, tiro essa opção e acrescento uma das outras aqui que eu desejo. Tem o número sem sinal. E aqui para mim faz sentido eu colocar o número decimal, porque é um número e tem casas decimais, no caso do peso e também da altura. Então essas 2 caixas de texto da altura e peso não vai ser o teclado do tipo Text Person Name, mas sim número decimal. Vamos ver como que vai ficar depois dessa alteração. Um detalhe importante aqui é a ordem que você coloca os elementos aqui no Component Tree. É interessante que eles fiquem na mesma ordem que aparece na tela. Veja agora que quando eu clico em altura, ele não aparece mais esse teclado com as letras igual aparece no nome. O nome aparece o teclado de letra e no caso do número e também do peso, e no caso da altura e do peso, aparece só os números para eu digitar e também a vírgula e o ponto para eu colocar as casas decimais. E por enquanto, se eu aperto OK, não acontece nada. Então é isso que a gente vai fazer agora. O que vai acontecer então quando clicar em OK? Vai abrir uma nova tela onde vai calcular o meu IMC. Então ainda na minha classe main Java, eu tenho que editar o que acontece no botão OK e também pegar os elementos que estão lá na caixa de texto. Então para cada elemento que tem lá na tela, eu vou criar um objeto Java aqui na minha classe mainActivity.java. Então eu vou criar aqui do tipo editText, eu vou criar um para o nome, outro para a caixa altura e outro para a caixa de texto peso. Depois vou criar um outro elemento de tela para o botão. E agora para cada elemento de tela que existe na minha tela, eu vou linkar esse elemento com um objeto Java aqui na minha classe Java. Então se eu tenho um objeto chamado nome, eu vou linkar ele à caixa de texto onde o usuário vai digitar o nome. Isso eu faço através do Find View by ID. Então eu faço desse jeito. O nome é igual, entre parênteses, o tipo que ele é. Aí Find View by ID, R de resource.id, o ID que eu coloquei lá no meu arquivo XML de tela. Eu vou fazer isso para as 3 caixas de texto e também para o botão. Então eu vou fazer isso para o meu nome, para a minha altura e também para o meu peso, só linkando ao ID correspondente que tem lá na tela.
E agora o botão, ele é do tipo button, e eu ligo ele ao ID do botão conforme eu defini lá na tela. Pronto, agora eu já tenho todos os objetos na minha classe Java que linkam lá com os elementos de tela. E aí eu consigo pegar os valores dele ou então implementar o que acontece quando eu clico no botão, que é o que eu vou fazer agora. Então o button.set é um click listener, entre parênteses new, dou um espaço e digito Ctrl espaço. E ele aparece para minhas opções. Eu seleciono a opção que vai implementar o método onClick e ele cria para mim todo esse código já pronto. Aí é só eu colocar o que vai acontecer aqui dentro quando a pessoa clicar no botão. No caso aqui eu vou criar um método só para tratar o que acontece quando a pessoa clicar nesse botão. Esse método vai se chamar mostrar tela resultado, que eu quero justamente que abra uma nova tela para mostrar o resultado do cálculo de MC e tudo mais. Então eu vou criar aqui embaixo, fora do método onCreate, esse método que está sendo chamado quando clica no botão. Então eu crio um método, public void, mostrar tela resultado, que vai ser chamado quando clicar no botão. Agora eu vou criar uma nova tela. Então eu vou em File, New, Activity e crio de novo uma tela vazia, que vai ser a tela que vai ser chamada quando clicar no botão. Essa tela eu vou dar um nome para ela. Ela é uma empty activity. Eu vou chamar ela de Result Activity, que é a tela que eu vou mostrar o resultado. E veja que agora ele criou mais um arquivo Java, que é correspondente a essa nova tela, e mais um arquivo XML, que é a definição da nova tela. Aquilo que aparece na nova tela, né? Então tem essas duas classes Java e agora dois arquivos XML, um para cada tela. E eu vou começar a mexer então nessa nova tela. Nessa minha nova tela então vai ter um elemento que simplesmente exibe um texto e é nesse texto que eu vou colocar o meu resultado. Eu vou ancorar ele nas laterais. Eu posso ancorar ele ao topo, se eu quiser, deixando um espaçamento para que ele fique lá no topo da tela. Ou então eu posso ligar ele em cima e embaixo. Então essas duas forças iguais vão fazer com que ele fique no meio, tanto na horizontal quanto na vertical. É assim que eu vou deixar, ele vai ficar bem no meio da tela. Eu vou alterar aqui o ID dele, para que eu possa me referenciar ele lá no arquivo Java. E agora eu posso deixar ele também um pouco maior, posso mudar a fonte dele, o tamanho, da forma que eu quiser. Então aqui eu vou só mudar o tamanho da fonte para ele ficar um pouco maior, para conseguir enxergar melhor esse resultado que eu vou mostrar na tela, vou calcular e mostrar aqui nessa tela o resultado conforme os dados que foram digitados lá na tela anterior. Então essa minha tela vai ser só isso. E agora eu vou começar a mexer nas partes em Java para implementar o que acontece então. Então por enquanto, quando clicar no botão OK lá na primeira tela, ele vai chamar esse método. E agora nesse método, eu vou ter que pegar os valores que foram digitados e mandar para a próxima tela. E tudo isso eu vou fazer através da classe Intent. Então eu tenho que criar um objeto do tipo Intent. E nesse objeto eu já passo alguns parâmetros. O primeiro é this, e o segundo parâmetro é a classe para a qual eu quero que o fluxo do programa seja direcionado. Então, se eu estou na primeira classe, a main activity, eu quero que quando clicar no botão OK, ele vá para a classe resultado, vá para a tela resultado. Então, eu coloco aqui a minha resultActivity.class e quando eu mandar iniciar essa activity, ele vai para aquela próxima tela.
E aqui eu vou usar o método putExtra para mandar para a próxima tela alguns valores que eu quero. Então, eu, no putExtra, uso dois parâmetros. O primeiro é um nome, que vai ser uma variável lá na próxima tela, e o segundo é o valor que aquela variável vai ter. Então, eu vou criar para a próxima tela uma variável que se chama nome. E o valor dela vai ser o que está dentro da caixa de texto nome. Então, a próxima tela vai receber uma variável chamada nome e que vai ter como valor aquilo que foi digitado pelo usuário. E agora eu vou criar outras variáveis que vão ser passadas para a próxima tela, uma para cada caixa de texto que foi digitada pelo usuário. Então vai ter uma variável nome, vai ter uma variável altura, vai ter uma variável texto. Então vai ter uma variável nome, vai ter uma variável altura, vai ter uma variável peso, e todas essas variáveis vão ter como valor aquilo que o usuário digitou. Tudo isso através do putExtra. E agora, por fim, eu dou um startActivity e passo como parâmetro o intent, que é o intent que eu criei. E como esse intent já tem como parâmetro a classe, a tela que ele quer abrir, então quando eu dou um startActivity, ele já vai abrir a próxima tela e já vai passar todos esses valores. Então vamos testar aqui no meu celular agora. Então veja que ele abre o aplicativo na minha tela principal. Eu posso digitar as informações aqui e agora quando eu clicar no botão OK, ele vai pegar todos esses valores, ele vai criar um intent, vai chamar a próxima tela e vai passar para aquela próxima tela todos esses valores. Mas por enquanto nessa tela nova não acontece nada, porque eu ainda não implementei o que vai acontecer nela. Então por enquanto, do jeito que está, quando eu clicar em OK, ele chama a nova tela e passa os valores. E agora nessa nova tela eu tenho que pegar esses valores e fazer o que eu quero fazer. No caso, eu tenho que pegar a altura, peso, calcular o INC e mostrar o resultado na tela. Isso a gente vai fazer agora. Então aqui na minha classe Java, eu vou ter que criar, de novo, um objeto para cada elemento que tem na minha tela nova. E como na minha tela nova tem só um campinho para mostrar um texto, então eu crio só um objeto do tipo TextView e faço o findViewById para linkar esse objeto ao elemento que está lá na tela. E agora aqui eu posso criar mais variáveis, por exemplo, variáveis para pegar os valores que vieram lá da tela anterior e jogar dentro de alguma variável aqui da minha classe. Então eu vou criar aqui uma variável string nome e também algumas variáveis do tipo float, que eu vou usar para fazer os cálculos do INC. Agora aqui eu vou criar de novo um objeto do tipo intent, só que dessa vez eu não vou dar um new intent, eu vou dar um get intent, porque eu vou pegar o intent que veio da tela anterior. Então, se lá na tela anterior eu usei um putExtra para jogar os valores para a próxima tela, agora nessa tela que eu vou mostrar o resultado, eu vou usar um getExtra para pegar esses valores e jogar em algumas variáveis locais aqui para eu conseguir manipular esses valores de uma forma conveniente. Então, eu vou começar aqui pelo nome. Então, se lá eu dei um putExtra nome, aqui eu vou dar um getStringExtra nome e vou jogar para a minha variável que eu chamei aqui de strNome, que vai carregar, então, o que foi digitado na caixa de texto nome. E agora eu vou usar um getExtra para cada um dos valores de altura e peso. Só que aqui eu estou tratando valores numéricos, do tipo float. Então esse valor que veio como string lá da minha caixa de texto, da tela anterior, eu vou ter que converter ele para um tipo numérico para que eu consiga fazer a operação de divisão e multiplicação. Então eu vou usar o float.parseFloat. E vou passar como parâmetro o próprio valor que eu peguei do extra. Então a minha variável float altura, eu vou converter de texto para float aquilo que eu peguei do intent, que por sua vez é aquilo que foi digitado pelo usuário. A mesma coisa para o peso, então. Então a minha variável numérica float peso,
eu vou converter para float aquilo que veio da tela anterior no formato string. E por fim, a minha variável de resultado vai ser o resultado de uma conta entre esses dois valores float. Então aqui a conta do IMC vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Então eu posso fazer dessa forma aí. Agora então que eu já tenho o meu IMC calculado, eu quero mostrar ele nessa nova tela. Então eu vou usar aquele campinho texto que eu coloquei lá na tela, aquele text view, para mostrar o resultado do IMC. Eu criei aqui na minha classe Java um objeto chamado resultado, e esse resultado eu dei um findViewById lá no elemento da tela. Então esse resultado é aquele meu campinho texto que está lá na tela. Então eu vou fazer o meu resultado.setText e vou colocar como parâmetro o texto que eu quero que mostre. Então aqui eu coloco resultado.setText e coloco o meu resultado do IMC, que nesse caso é um valor numérico, então eu tenho que acrescentar um toString para converter ele para texto. Então ele vai ser mostrado na tela. Vamos executar para ver. Então aqui eu posso digitar o meu nome. No teclado que aparecem as letras, né? Os outros dois teclados aparecem só o número, porque eu alterei o tipo do teclado dele. Então eu posso colocar aqui uma altura e também um peso. E quando eu clicar em OK, ele vai passar para a próxima tela jogando esses valores. Aí eu calculo o IMC e jogo dentro do meu text view chamado resultado. E ele mostra para mim o IMC na tela. Agora eu posso começar a fazer mais coisas a partir disso. Por exemplo, eu posso concatenar um texto IMC igual e depois colocar o valor que foi calculado. Para concatenar strings, eu uso o valor de mais. Então agora se eu clicar no botão OK, ele vai pegar todos esses valores e vai passar para uma próxima tela. E nessa nova tela ele vai calcular o IMC e vai mostrar na tela, mas concatenando com um textinho na frente. Vai ficar IMC igual, aí ele vai colocar o valor que foi calculado do IMC convertido para string. E aqui eu posso colocar ainda mais coisas, então eu posso ir concatenando textos aqui nessa string para mostrar várias coisas aqui. Então, para facilitar isso, eu vou criar uma string que eu vou chamar de strResult. E nesse strResult eu vou começar a concatenar textos para mostrar nesse text view. Então, eu vou começar colocando um olá e vou concatenar com o nome da pessoa. Então, a primeira coisa que vai aparecer lá é olá Wagner, por exemplo, se eu digitar Wagner na caixa de texto. E depois eu posso fazer que essa string, eu vou concatenar essa string com o valor que já está nela, mais alguma coisa. Então essa string que já tem o olá Wagner, por exemplo, eu vou concatenar ela com um /n, que é uma quebra de linha. Então eu vou pular uma linha e vou mostrar agora o resultado do IMC. Então agora eu vou colocar essa string no meu setText. Então o meu textView.setText, eu vou jogar essa string que tem todos esses valores aí concatenados. Agora então eu digito meu nome, altura e peso, e na próxima tela ele pega tudo isso e junta e joga no TextView. Olá Wagner, pula uma linha, IMC igual 24.691. E agora eu vou dizer se esse peso está normal, se está acima, abaixo do peso. Para isso eu vou usar uma tabela e vou colocar essa tabela num conjunto de if-else no meu código-fonte para dizer se o peso está normal ou não. Então aqui eu vou fazer o primeiro if. Vou avaliar se o resultado do meu IMC for menor do que 17, então eu vou concatenar nessa string uma informação dizendo que o meu peso está abaixo do normal. Então eu copio a linha toda aqui do concatenação de string, né? E vou acrescentar a minha string, o valor que já tinha nela, mais uma quebra de linha, mais uma informação dizendo que o meu peso não está normal.
No caso aqui, o peso estaria muito abaixo do normal. E agora eu acrescento um else. Bom, então se não for menor do que 17, eu vou verificar se é menor do que o próximo valor da lista. Então, se for menor do que 17, está muito baixo. Se não for menor do que 17, mas for menor do que 18,49, então não está mais muito abaixo, está só um pouco abaixo. Então, nesse caso, que eu vou concatenar a string que mostra o resultado é a mensagem apenas abaixo do peso. E eu faço isso para todas as próximas condições. Então, se for menor do que 17, está muito abaixo. Se for menor do que 18, está um pouco abaixo. Se não for menor do que... e assim por diante. E agora, na última condição, eu nem preciso mais checar. Se ele não for menor do que todos os outros, ele se enquadra na última condição. Então, eu coloco só um else aqui, não preciso nem colocar um if. Se ele não for menor do que todos os outros, quer dizer que ele é maior. Então, ele está no maior peso, lá na obesidade mórbida. E vou dar um play. Agora, então, eu digito o meu nome, a altura e o peso. E ele vai mostrar Olá, Wagner, vai mostrar o meu IMC. E com base no IMC, ele vai dizer se o meu peso está normal ou não está normal. No caso, eu estou normal. Mas se eu voltar e alterar o meu peso ou minha altura, ele vai dar um outro resultado. No caso aqui, se eu tiver com 90 quilos, ele vai dizer que eu estou acima do peso para minha altura. 190 quilos, eu vou estar em obesidade 3 mórbida. Então aqui já está praticamente pronto. Agora eu posso fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu vou aqui no meu Android Manifest.xml e aqui tem uma configuração, algumas configurações das minhas activities. Uma coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, é vir aqui na minha activity do resultado e dizer quem que é o pai dessa activity. No caso, eu tenho a minha main activity e quando essa main activity chama a próxima, eu posso dizer que quando essa aqui deixar de ser executada, o fluxo vai voltar para o anterior. Se eu fizer isso através dessa propriedade aqui, o Parent Activity Name, ele acrescenta um botãozinho de voltar lá em cima, para não ter que voltar pelo próprio botão do dispositivo. Então veja, se eu acrescentar aqui essa propriedade Parent Activity Name e passar como valor a Main Activity, então lá na minha tela resultado, aparece um botãozinho voltar. Então aqui na minha tela principal, eu digito aqui os valores, clico em OK, ele vai para a próxima tela. E agora tem um botãozinho voltar ali em cima. Se eu clicar naquele botãozinho, ele volta para a tela que eu indiquei lá no arquivo manifest. No entanto, ainda tem um outro probleminha aqui nesse programa. Veja que se eu clicar no botão OK sem preencher as informações, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro porque eu vou tentar fazer cálculos com esses valores aí, sendo que não foi digitado nada. Então o ideal é que eu trate essa primeira tela para não deixar pular para a próxima se o usuário não tiver digitado nada. Aí tem como a gente ver qual foi o erro que aconteceu lá no programa. Vamos dar uma olhada aqui. No Android Studio tem aqui o logcat. Aqui no logcat ele pega todos os erros que aconteceram durante a execução do meu aplicativo. Aqui no caso ele mostra no emulador, no caso eu não estou no emulador, então eu tenho que trocar aqui, ó. Aqui em cima, em vez de emulator, eu tenho que colocar o meu Motorola, que é o meu dispositivo. E ele fica mostrando um monte de log aqui. Às vezes é difícil achar o seu erro aqui nesse monte de informação, mas uma dica é você tentar procurar pelos links. Então ele coloca aqui em vermelho o erro, e ele coloca um link em azul aqui, na cor azul,
da linha onde aconteceu esse erro. No caso aqui, para minha Result Activity Java na linha 23. Se eu clicar aqui, ele vai para a linha exata onde aconteceu o erro. E veja que aconteceu o erro quando eu tentei converter uma string para um valor numérico. E no caso, essa string era vazia, porque eu não digitei nada. Então, a primeira vez que aconteceu o erro, aqui nessa sequência de execução, foi quando eu peguei o texto que ninguém digitou nada e tentei converter em numérico para fazer o cálculo do IMC. Então, eu não posso deixar ele pular para a próxima tela sem digitar alguma informação. Veja aqui que ele mostra a mensagem do erro. Ó. Ele está com uma empty string, um texto vazio, sendo jogado para essa função parse float. Daí ele deu um erro fatal e cancelou a execução do meu aplicativo nessa linha aqui. Então agora vamos para a nossa tela inicial para impedir que vá para a próxima tela se o usuário não digitar texto nenhum. Então, quando a pessoa clicar no botão OK, vai executar esse método aqui. E nesse método, eu vou primeiro ver se tem alguma coisa digitada nas caixas de texto. Então, para isso, eu vou usar o TextUtils. Lembre de usar o autocompletar para que ele faça o import lá em cima, tá? E aqui eu vou usar isEmpty. Então, eu vou usar o TextUtil isEmpty e vou ver se é vazio o conteúdo que está dentro dessa caixa de texto convertido para string. Então, a string que está dentro da caixa de texto, eu vou ver se é vazio. Se for vazio, eu vou mostrar uma mensagem de erro na tela. Então, eu posso mostrar essa mensagem na própria caixa de texto. Então, eu uso aqui o nome, que é a minha caixa de texto, e aciono o método setError. E ele vai mostrar uma mensagem de erro justamente naquela caixa de texto que está vazia. E eu posso fazer isso para cada caixa de texto. Então, primeiro por nome, se ele for vazio, eu mostro um erro naquela caixa de texto. No caso do peso e da altura também, se eles forem vazios, eu mostro uma mensagem de erro. No caso aqui eu estou colocando campo obrigatório, a mensagem de erro que vai aparecer. Isso basta? Não, eu tenho que interromper o fluxo desse método. Então, se cair dentro de algum desses ifs, eu executo um return, que vai cair fora desse método e não vai chegar à parte que ele chama a nova tela. Então, ele só vai executar a operação de chamar uma nova tela se ele não cair dentro de nenhum desses ifs, porque se ele tiver vazio alguma caixa de texto, ele vai cair dentro do if, eu vou mostrar a mensagem de erro e vou dar um return, que vai parar a execução desse método. Então, vamos ver como que vai ficar. Aqui, então, se eu clicar em OK, já percebe que está com o nome vazio e aparece essa exclamação aí. Agora, se eu digitar o texto e der OK, ele não passa por esse if, mas cai no seguinte, porque a altura está vazia. Agora, se eu digitar todas as informações e der OK, aí sim ele não cai em nenhum erro e pula para a próxima tela. Aí não corre o risco de ter erro lá na execução. E agora a última coisa que eu vou fazer aqui é criar um íconezinho para esse aplicativo, para que quando ele aparecer aqui no meu celular, eu consiga ver uma imagem personalizada. Então aqui eu vou usar o Inkscape, que é um software para desenhar imagem vetorial, e vou criar aqui um ícone simples para o meu app. Vou criar aqui uma bola 50 por 50, não vai ficar oval, vai ficar redondinho. Vou colocar um texto aqui, posso alterar a fonte dele, o tamanho e a cor. Então eu quero que seja só uma bolinha escrito IMC. Aqui eu vou redimensionar esse texto agora. E vou alterar a cor dele para que ele fique branco. E agora, para dar um efeito aqui nessa bola, eu vou colocar uma outra bolinha aqui, branca, mas eu vou dar uma embaçadinha nela. Então eu vou alterar o alfa dela para que ela fique um pouco transparente. Também dar um blur aqui, que ela fique um pouco embaçada. Então vai dar um certo efeito como se fosse uma bolinha tridimensional com um efeito de iluminação. Só para ficar um pouco mais enfeitadinho. Vou exportar aqui para PNG então, essa imagem. E agora lá no Android Studio eu vou chamar essa imagem para ser o ícone do aplicativo. Então eu venho aqui em File, New.
Image Asset. Eu vou buscar aquela imagem que eu acabei de gerar. Veja que ele já aparece aqui com o IC Launcher. Eu não mexo em nada. Eu só busco a imagem que eu acabei de gerar. Eu deixei aqui na minha área de trabalho para facilitar. E agora eu posso mexer aqui nessa barrinha para redimensionar ela. Aqui ele mostra várias opções, dependendo do dispositivo ele usa um padrão diferente aqui. Eu sempre olho nesse Circle aqui, que é o padrão que está no meu celular. Tá? E dou um Finish. E agora quando eu der Play para compilar esse aplicativo, ele já vai aparecer no meu dispositivo com a imagenzinha que eu acabei de adicionar. Vou dar play aqui agora. E ele vai compilar e vai instalar o aplicativo no meu celular. E se eu for procurar por ele aqui agora, ele não vai aparecer com aquela carinha do Android padrão. Ele aparece com a minha imagem. Eu posso até arrastar ele para a minha área de trabalho. E ele fica ali com um atalho do jeito que eu quis. E agora eu posso, se eu quiser, desinstalar esse aplicativo aqui como qualquer outro. Certo, gente? É isso então. Lembrando que o código-fonte desse aplicativo está aqui na descrição. Você pode fazer um download do projeto ou consultar o código-fonte direto no seu browser. Um abraço.